Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui novamente com o nosso estrategista-chefe, Will Castro Alves. Will, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu estar aqui. Boa, maravilha. Bom pessoal, no primeiro vídeo que a gente gravou, a gente falou sobre ETFs, né? Então para quem quer assistir, para quem ainda não assistiu e quer assistir, o link tá no card na descrição. E hoje a gente vai falar sobre REITs. A gente já tem alguns conteúdos sobre REITs, principalmente olhando para o lado mais inicial, tá? Então também o link vai estar na descrição, no card. E hoje então a gente vai aprofundar um pouquinho, né, Will? Pra gente começar, eu acho que vale trazer um pouco das diferenças entre os REITs, né, que seriam os Real Estate Investment Trusts, o investimento imobiliário nos Estados Unidos, com os fundos imobiliários aqui no Brasil, os FIIs. Então tem muito investidor que gosta de fundo imobiliário aqui no Brasil, gosta do mercado imobiliário, e acho que eles têm esse tipo de dúvida. Poxa, quais são as diferenças? Tem diferença? É a mesma coisa? É muito parecido, essa que é a verdade, Ju, né? O Brasil, quando foi montar a sua estrutura de fundos imobiliários, ele olhou para os Estados Unidos e viu, bom, como é que esses caras vêm fazendo, né? Os Estados Unidos acaba sendo o benchmark para muita coisa, né? Você tem um mercado financeiro que funciona muito bem, que ele é regulado, que as instituições são respeitadas e que os fundos imobiliários eles existem nos Estados Unidos, os REITs, na verdade, existem nos Estados Unidos, desde a década de 70, na verdade no final da década de 60. Então dá para dizer que os REITs são os tios, né, dos fundos imobiliários brasileiros. Então o Brasil olhou para lá e copiou, com algumas leves diferenças. Quais são essas leves diferenças, né? Nos Estados Unidos, os REITs eles funcionam como se fosse uma empresa de fato. Ele não é uma estrutura de fundo. Como se fosse um CNPJ diferente, CNPJ de empresa mesmo, da mesma forma que a Coca-Cola existe, o CNPJ, entre aspas, americano, para um REIT é a mesma coisa. Então eles funcionam como uma empresa e não como uma estrutura de fundo. Então, ou seja, você tem um conselho de administração, você tem o CEO, você tem uma empresa que toca investimentos imobiliários. Essa é uma diferença. Na prática, não faz muita diferença para o cotista, no caso brasileiro, ou o acionista, no caso americano. Bom, e dado que os REITs são uma empresa, diferentemente de um fundo no Brasil, eles podem se alavancar. Como assim? Eles podem pegar dívida, né, para comprar eventualmente um outro prédio ou desenvolver um novo shopping center ou o que quer que seja. Diferentemente do Brasil, os REITs nos Estados Unidos, eles podem tomar empréstimo e muitos deles são, inclusive, bastante alavancados. Porque é normal, né? Quando a gente pensar no nosso caso, você vai comprar uma casa, muito provavelmente, né, grande parte das pessoas vai dar lá seus 10, 20, 30% de entrada e não 70, 80 ou comprar a casa inteira em cash, né? Da mesma forma, o investimento imobiliário ele funciona assim nos Estados Unidos. Você vai montar um prédio, o REIT ele vai lá, coloca 10, 20% e ele se alavanca, né? Ele pega um empréstimo com um banco, uma instituição financeira, com um pool de bancos para desenvolver aquele projeto. Então essas são as duas principais diferenças, né? Uma estrutura de uma empresa e sendo empresa que pode se alavancar. Então eles são diferentes em termos de estrutura, mas o conceito de investimento é exatamente igual, né? Acessar o mercado imobiliário de uma forma simples, fácil, mais acessível, né? Acho que aí acho que todo mundo já sabe, ou enfim, se não sabe, assiste lá o vídeo anterior, né, dos principais benefícios de se investir em REITs. E aí, pegando esse gancho, Will, quando o investidor ele vai avaliar um REIT, né? Então o que ele precisa olhar? Para quem já investe aqui no Brasil, acredito que seja muito similar, mas para quem ainda não conhece, né, esse mercado de fundos imobiliários, enfim, empresas imobiliárias, o que é necessário olhar para tomar uma decisão de investimento em REITs? Boa, claro. Acho que, como sempre, eu acredito muito naquela máxima que Peter Lynch usa, ou Warren Buffett, enfim, grandes investidores, que assim, você tem que conhecer aquilo que você investe, né? E se você não quer conhecer, é melhor delegar, coloca num fundo, ou eventualmente até compra um ETF, que você vai comprar uma cesta de diversos REITs, tem ETFs de REITs, inclusive. Agora, se você quer escolher, é legal você conhecer um pouco aquilo que você está investindo. Do que consiste esse REIT? É um REIT de shopping center, é um REIT de escritórios, de casas residenciais, de antenas, como tem nos Estados Unidos, você tem uma vasta gama, né? Então, pelo menos saber em qual subsetor, segmento ele está inserido, o que faz aquele REIT, acho que é o primeiro ponto, assim, conhecer. E lá tem muito mais segmento do que no Brasil, né? Muito mais opção. Tem muita alternativa de diferentes tipos de REITs, né? Então, primeiro saber o que ele faz, até para entender que ponto
no cenário econômico, ele pode ser mais ou menos impactado em termos de crescimento ou não da economia, esse é um ponto relevante. Como eu falei, eles podem se alavancar, então esse é um cuidado que você tem que ter, né? Porque obviamente quando a economia desacelera, quando a economia eventualmente entra em recessão, alguns desses imóveis eles não ficam locados, eles são entregues, a vacância aumenta e, consequentemente, como que esse REIT vai continuar pagando aquele empréstimo que ele tomou para desenvolver aquele projeto, por exemplo. Então, obviamente que REITs alavancados, com bastante dívida, eles representam mais risco. De novo, não tem problema nenhum, você pode investir num REIT alavancado, mas você tem que saber que você está correndo esse risco, porque quando a economia eventualmente passa por um momento negativo, ele pode sofrer, né? Especialmente a sua cotação pode sofrer. E aí, obviamente, tem alguns indicadores específicos, né? Que quem já investe em REITs talvez já esteja acostumado, como Funds from Operations, ou FFO, que nada mais é do que uma geração de caixa, quanto é que gera de dinheiro, né, esse REIT na sua operação, né? Ou seja, ele tem esse prédio, ele aluga, ele paga os seus empréstimos, ele paga a administração para tocar aquele prédio, por exemplo, ou aquela antena, o que quer que seja, e quanto é que sobra, né, de certa forma, para o acionista em termos de dividendo. O Funds Operation é mais ou menos sobre isso, e o yield é aquilo que ele remunera em termos de dividendo. Então são os dois principais indicadores que eu diria na hora de você olhar o REIT, sem descuidar, obviamente, da questão da alavancagem. Perfeito, maravilha. E Will, quando a gente olha mais para a questão de, não cenário especificamente, mas quando eu vou comparar os REITs com outras classes de ativos, né, com ações, com renda fixa, como que a gente olha? Não, isso é importante falar, porque muita gente olha, às vezes, os REITs como uma ideia de renda fixa, né? E eles não são tão renda fixa, essa que é a verdade, né? Se você botar num espectro assim, de variância, né? Ou seja, quanto esse negócio chacoalha, né? Quanto esse negócio vai para cima ou para baixo. Os REITs eles chacoalham bastante até, eu diria assim. Então ele está dentro de um espectro para um investidor quase que mais arrojado, mais agressivo. E quando você vai olhar os REITs em termos de performance histórica, ele oscila tanto quanto, ou eles oscilam tanto quanto, perdão, quanto empresas small caps, por exemplo. Ou seja, que oscilam, tendem a oscilar mais do que empresas mais tradicionais, como é o caso de uma Coca-Cola, de um McDonald's. Então, as small caps, elas tendem a ter uma oscilação muito forte de acordo com o cenário, com o ciclo econômico, e os REITs eles estão perto ali das small caps em termos de variabilidade de retornos quando você olha para os últimos 20, 30 anos, né? Então, ou seja, é uma classe que oscila bastante. Mas é bem verdade que também, pelo fato de remunerar constantemente, né, e os REITs, até por questão regulatória, têm que distribuir parte relevante dos seus lucros, eles acabam sendo associados à renda fixa, né, nos Estados Unidos. Ou seja, porque realmente você recebe uma renda. Mesmo quando você comprar uma sala comercial e alugar, você vai ficar recebendo o valor daquela sala comercial. A questão é que a sala comercial não tem a liquidez de um REIT, né? Você não consegue comprar e vender aquela sala comercial todos os dias, e isso você consegue através de um REIT na bolsa. E essa possibilidade gera essa volatilidade, essa oscilação muito grande de preço, que eventualmente se a gente tivesse uma tela na nossa sala, no nosso apartamento, dizendo o preço desse apartamento ele varia, da mesma forma que o preço do metro quadrado ele varia, né? A gente não tem. No caso dos REITs ele tem, tá ali na tela, no HB, todo dia você consegue ver isso, né? Então assim, os REITs eles têm uma oscilação bastante relevante, né? Tem que ser considerado isso em termos de portfólio. Você vai colocar uma coisa no teu portfólio que chacoalha que nem uma ação, ou até mais, ou que nem uma ação small cap, por exemplo. Perfeito, porque tem muita gente que gosta de investir em imóvel, né, e não entende muito a dinâmica do mercado, porque é o que você falou, o imóvel ele não tem liquidez, então assim, você comprou por um preço, eventualmente o mercado entrou em crise e você não vê que teu imóvel está valendo menos, enfim, você fica ali quietinho, poxa, está valendo menos agora, eu não vou vender. Exato. Mas nos REITs, você querendo ou não querendo, o valor lá atual a mercado vai estar marcado. Então você vai ver o seu portfólio caindo, né? Então acho que é isso que exatamente traz mais volatilidade. Pegando o gancho aqui do que você falou, Will, que os REITs eles tendem a oscilar muito em conformidade com as small caps, né? Que oscilam bastante, enfim. Como funciona essa correlação com outros setores? Boa. Os REITs eles têm uma baixa correlação com renda fixa, uma baixa correlação com empresas de tecnologia também, né? Então, assim, sei lá, aquilo que acontece com o Google, Apple, Facebook, ou com, sei lá, algumas empresas de tecnologia, pouco tem a ver com aquilo que acontece com os REITs. É isso que a gente quer dizer quando fala em correlação. Ou
seja, esses ativos eles não andam juntos, né? Às vezes um pode subir, o outro pode cair por motivos diversos, tá? Mas os REITs sim têm uma correlação um pouco maior aí com o universo de small caps, com o universo de mid caps, que são empresas de médio porte, e até mesmo com o próprio mercado de ações. O que isso quer dizer para o investidor, né? Pensando em termos de benefício de diversificação, ter ou não ter REITs em carteira. Ora, se você tem uma carteira já muito orientada para small caps, adicionar REITs não faz tanto sentido, porque essas coisas vão andar muito juntas, né? Então, provavelmente vão cair juntas ou subir juntas, né? Isso que eu estou querendo dizer. Já se você tem uma carteira muito pautada ali em tecnologia, você gosta de tecnologia e tem uma carteira essencialmente de tecnologia, talvez os REITs vão trazer exatamente esse benefício de uma diversificação, porque eles tendem a não andar juntos, né? A correlação muito baixa. E no caso da renda fixa também, ele fornece uma renda adicional, essa é uma característica dos REITs semelhante à renda fixa, né? Então, você tem, especialmente no atual momento, né? A gente está falando de outubro de 23 aqui, quando você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos muito elevada, você também tem os REITs hoje pagando taxas de juros muito semelhantes, mas uma oscilação muito maior do que a renda fixa, né? Então você consegue adicionar dois vetores de renda na sua carteira. Não foi assim há pouco tempo atrás, a gente tinha renda fixa com taxas de juros muito baixas, então quem buscava renda só tinha uma alternativa quase, que eram os REITs, ou ainda empresas de dividendos, né? Hoje não, você tem um pouco mais de alternativas, mas eles trazem sim um benefício de diversificação para quem tem renda fixa na carteira e para quem tem mais ali ações voltadas para o segmento de tecnologia. Perfeito. E falando um pouquinho do cenário atual, né, Will, a gente está vivendo um momento de juros altos e assim, os REITs eles não têm performado muito bem nos últimos meses, né? Exato. Como que os REITs eles são impactados por mudanças nas taxas de juros? Acho que esse ponto é super legal, até para dar um contexto atual. Não, esse é super importante. Talvez os REITs são a classe de ativos que seja mais correlacionado de forma inversa às taxas de juros, né? O que isso quer dizer? Ou seja, quando as taxas de juros sobem, normalmente os REITs vão mal. Essa aqui é a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo, né? A gente tem visto um movimento de aumento de taxas de juros global para conter a inflação, enfim, falar um pouco de macro, né? É outro cenário, mas fato é, temos taxas de juros elevadas. O que aconteceu com os REITs desde então? 2022, um ano muito ruim de queda na média dos REITs da ordem aí de quase 30%, e neste ano de 2023 também, até outubro de 2023, mais quedas aí da ordem de 15% na média. Então, ou seja, tem sido um cenário quase de 24 meses aí bem ruim para os REITs, né, como classe de ativos. E por que isso, né? Porque a taxa de juros mais elevada acaba afetando os REITs pelo lado da oferta e da demanda, dos dois lados. Como assim? Pelo lado da demanda, né, quem vai comprar imóvel sente meio, não, vou esperar um pouco, essa taxa de juros está muito alta, não vou financiar. Ou quem vai eventualmente investir, né, em REIT, pensa o seguinte, não, poxa, eu tenho uma taxa de juros hoje elevada que é muito parecida ao yield desse REIT, então não vale a pena eu tomar o risco, querendo ou não, o REIT ele oscila bastante, eu prefiro investir em renda fixa. E pelo lado não da oferta, mas olhando pelo lado da empresa em si, dado que os REITs normalmente eles são mais alavancados, né, você tem uma dificuldade ali o fluxo de caixa fica mais oneroso para o REIT ter que pagar aquela taxa de juros. Muitos deles têm taxas fixas, é verdade, bacana, que bom, eles não sofrem neste curto prazo. Continuam pagando aquela taxa mais baixa que eles travaram lá alguns anos atrás. Mas olhando para frente, como é que esse REIT vai continuar crescendo? Como é que ele vai desenvolver novos projetos com uma taxa de juros tão elevada? Então a taxa de juros mais alta acaba impactando dessas duas formas os REITs. E isso se traduz aí na desvalorização que a gente viu recente. O outro lado é que isso tudo já aconteceu, né? Olhando pelo lado positivo, para quem pensa em investir em REITs agora, eles já caíram bastante. Nada garante que não possa cair mais, é verdade, mas eles já caíram bastante. O seu valor de mercado já sofreu bastante, isso que eu quero dizer, né? E olhando historicamente, né, os REITs foram uma classe de ativos que performaram muito bem. Então hoje você consegue investir em REITs com 20, 30, 40, 50% de desconto, né? Eles ficaram mais baratos, querendo ou não. Nada garante que eles vão subir ali na frente.
olhando para o histórico, e sim, você vê que eles tiveram uma taxa de retorno bastante interessante. Então, especialmente agora, para quem tem, eu digo sempre, estômago, quem tem o perfil, né, de, olha, vou comprar agora, eventualmente esse negócio pode cair um pouco mais, mas olhando para 24, 36 meses, eu me sinto tranquilo em carregar isso, pô, legal, talvez esse possa ser um bom momento se isso fizer sentido dentro da sua estratégia e como perfil de investidor. Perfeito. Muitas vezes essas quedas geram oportunidades, né? Eu acho que a Exatamente, gente esse é tem o que olhar ponto. desse lado. É, E você falou um pouquinho do histórico dos exato. REITs. Queria que você comentasse um pouco, Will. Pegando aí os últimos 20 anos, né? Como é que foram os REITs no mercado? Exato. O bom é exatamente isso. Enquanto você olha o histórico, o mercado imobiliário americano ele se desenvolveu muito ao longo dos anos, né? Mesmo depois de 2008, passou ali por 2008, aquele boom and bust, né, do mercado imobiliário. E quando você olha o histórico, obviamente que sempre depende muito da janela, né? Quando que eu estou olhando? É 1 ano, é 10 anos, é 5 anos, é 20 anos? Quando que eu começo? Mas em geral, tá? Os REITs performaram tão bem ou até melhor do que, por exemplo, o S&P 500. Né? Numa média de 20 anos, eles performaram melhor. Tá? Performaram melhor do que bolsas de mercados emergentes, por exemplo. Né? Então, ou seja, você está colocando, assim, em termos de performance, nada garante que vai ser assim no futuro, mas olhando para o passado, a classe de ativos REITs performou muito bem, entregou bons retornos aos seus investidores. Eu acho que a única classe de ativos que performou melhor nesses últimos 20 anos foram as ações de tecnologia. Né? Realmente, ponto fora da curva, o mundo mudou nos últimos 20 anos, né? As ações de tecnologia revolucionaram o mundo, muito mais do que um prédio novo ou um shopping novo, que é o caso do REITs, né? E por isso elas perceberam uma valorização maior. Mas, em geral, quando você coloca num espectro de retorno, os REITs retornaram muito bem, de novo, melhor que mercados emergentes, melhor do que S&P, melhor do que renda fixa e por aí vai. E com uma característica bem específica que parte relevante do seu retorno vem da distribuição dos dividendos, né, do seu yield. Então é um composto ali, não é só o preço a cotação daquele REIT que foi se valorizando, não. É um pouco dessa renda gerada, 4, 5, 6% ao ano em média, mais um pouco desse retorno, dessa valorização, dessa, no caso brasileiro, cota, mas no caso americano, dessa ação REIT. E tem REITs que fazem parte do S&P 500 também, né? Acho que 28 ou 29, agora eu não me lembro o número exato, mas... Exatamente, você tem 200 REITs, mais de 200 REITs, né, no mercado americano, pouco mais de 20 fazem parte do S&P 500. Alguns deles pagam dividendos de forma ininterrupta por 10, 20, 30, até 50 anos, né? Então, e eles são um instrumento muito utilizado nos Estados Unidos para quem faz poupança, previdência, como uma forma de gerar renda mesmo, gerar aquela renda mensal necessária para você custear a sua vida, enfim. Então essa é uma característica bem interessante dos REITs. Me corrija se eu estiver errada, Will, mas é um mercado enorme. A gente está falando considerando todos os REITs, não só os listados, acho que de mais de 3 trilhões de dólares, e quando a gente olha para os listados é 1,6, até eventualmente um pouco mais, né, de dólar. Exatamente. É um mercado gigantesco, de alguns trilhões de dólares. E outro ponto interessante que, no caso dos REITs, você tem vários REITs, obviamente, são sediados, são americanos, mas não necessariamente eles investem só nos Estados Unidos. Esse é um ponto relevante também. Você tem REITs que tem galpões industriais na Inglaterra, frigorífico na Austrália, escritórios na Alemanha. Você tem, estou lembrando aqui de cabeça de alguns. Então você tem REITs que são também globais, né? Apesar de diferente do mercado brasileiro, que é essencialmente um mercado mais local, né? Os fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, não. Alguns dos REITs, né, têm operações no mundo inteiro, como uma forma também de diversificação geográfica. Vai que, de novo, crise de 2008, uma crise imobiliária americana. Poxa, será que o mercado imobiliário australiano estava passando pela mesma crise? Provavelmente não. Então, nessa ideia de diversificação, muitas dessas empresas que, cara, valem alguns bilhões de dólares, né, os REITs eles têm um porte bem relevante também. Eles têm operação global. Isso é muito legal, porque assim como os ETFs que a gente consegue diversificar além dos Estados Unidos, né, através do mercado americano, isso, mas em outras regiões geográficas, então com REITs isso também é possível. Isso, exatamente, também é possível. E já que tu falou em ETF, também vale lembrar que tem alguns ETFs
que investem em REIT, né? Então, para quem não quer selecionar, você consegue comprar um único ETF que tem uma cesta ali de REIT ali dentro. Perfeito. E Will, a gente tem algum material aqui para ajudar o investidor? Temos sim, com certeza. No Seleção Avenue, a gente tem lá uma aba. Seleção é um relatório que a gente publica mensalmente com várias ideias para quem está começando a investir. Então, e aí dentro desse relatório, tem várias ideias para quem busca, sei lá, preservar capital através de ETFs, para quem quer investir em ações de tecnologia, small caps, e tem lá uma categoria também para REITs. Então são 6 ativos, são 6 ideias ali, um ETF, 5 ativos. Normalmente a gente busca sempre ativos com diferentes características. Então, que nem eu falei, tem vários segmentos, tem shopping center, tem escritório, tem healthcare, né, de saúde, casas de repouso, por exemplo, de tecnologia, ou seja, ligados à infraestrutura. Tem REIT que aluga, você pode usar os cabos de fibra ótica, por exemplo, desse REIT para transmitir seus dados. Para quem já viajou para Nova York, todos aqueles outdoors que estão na Times Square, eles também pertencem a um REIT. Então o REIT ele aluga aqueles espaços, né? Você que quer colocar sua marca ali. Então tem REIT de cadeia nos Estados Unidos, tem REIT de, Tem de tudo. né? Exatamente. Muito legal, Will. Poxa, quanta informação bacana. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí, com certeza vai tirar muita informação relevante para continuar os seus investimentos ou para começar os investimentos, né? E eu queria saber se você tem alguma mensagem final, alguma consideração final para passar para quem está nos assistindo. Eu acho que é importante só salientar que investir sempre tem risco, né? Mas existe uma coisa chamada prêmio de risco, né? Se fala muito em mercado. Quanto menos interessante possa parecer, mais notícias negativas você tem, a gente vive um pouco desse momento, né? Como eu falei, os REITs como classe de ativos performaram muito mal nos últimos 18 meses, pelo menos, não fechou 24 ainda, né? Então tem sido um momento bem ruim para os REITs. Então você vê diversos desses que tiveram queda na sua cotação em 10, 15, 20, 50%. Isso pode assustar muitos investidores, mas é nesse momento que o investidor deveria se sentir mais atraído a começar a estudar, entender e ver o que tem de alternativa interessante, porque, de novo, são nesses momentos que surgem essas oportunidades. Essa correlação, né, com os juros inversa, ela existe, mas até que ponto ou até quando os juros vão continuar a subir? Será que em algum momento, quando eles começarem a ceder, a gente possa ter uma melhora nos REITs? Historicamente, foi o que aconteceu. Vamos ver se acontece de novo. Maravilha, Will. Muito obrigada. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, deixa aqui nos comentários qual o próximo tema que vocês querem ver aqui junto com o Will. Então, a gente já falou sobre ETFs, a gente hoje falou sobre REITs, então eu quero que todo mundo coloque aí qual que é o próximo tema que a gente vai conversar por aqui. Aí a próxima vez que você vier para o Brasil, Will, já está feito o convite novamente. Boa. Vamos sentar aqui de novo e bater esse papo. Pessoal, deixa o like aí de vocês, sigam o nosso canal, ativem as notificações para vocês receberem todos os próximos conteúdos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada, Will. Até a próxima. Obrigada, pessoal. A gente se vê numa próxima.